para a gente, então, ter mais uma aula de história. Então, vocês viram no grupo lá que eu fiz o anúncio, né? Essa aula seria o horário da aula de geometria da professora Rosimar, mas ela está fazendo um exame, algo nesse sentido aí, e aí ela pediu para me trabalhar hoje no lugar dela e amanhã, no nosso horário de aula de história, ela vai trabalhar no meu lugar. Então, ela vai repor a aula que seria hoje, ela vai repor amanhã essa aula com vocês, certo? Então aí vocês fiquem atentos aí, que aí ela vai agendar a aula de amanhã lá, né? E eu não vou... A aula que eu teria amanhã, eu já desagendei, né? Porque aí vai ser o horário que ela vai agendar para vocês amanhã, certo? Ô, Heloísa Paixão, o seu áudio está passando um ruído muito alto, então você evita desativar ele, a menos que seja bem necessário, entendeu? Está passando ruído e fica ruim para a gente aqui. Meninos, nós estamos num contexto, né, estudando um conteúdo aqui que diz respeito ali por volta de uma era que nós chamamos de modernidade, né? Uma época moderna, propriamente dita. E aí, especificamente, nós temos um tema chamado iluminismo. Iluminismo. Se você lembra das aulas de história do 7º ano, num determinado momento, lá no inicinho do ano, a gente conversou sobre algo relacionado à influência que a igreja tinha no mundo, né? Principalmente naquela época ali da transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então, na Idade Média, a igreja tem uma influência muito grande sobre todas as pessoas, uma influência muito grande sobre os governos, a igreja católica que eu estou aqui dizendo. E tinha lá um padre da igreja, um moço chamado Agostinho, né, que é um santo, o Santo Agostinho. Ele desenvolveu uma teoria de que as pessoas que são inteligentes só são inteligentes porque Deus dá para elas a instrução, ou Deus dá para elas a possibilidade delas se instruir, entendeu? E aí tinha uma frase em latim, né, que ele utilizava para definir aquilo que ele entendia, que credo ut intelligam. Credo ut intelligam. Credo significa creio, acredito, tenho fé, né? Ut significa para. Intelligam é de inteligência, que significa entender. Então, para esse Santo Agostinho, lá na Idade Média, eu creio para entender. Se eu não acreditar em Deus, eu vou entender tudo errado. Então, ele, da Igreja Católica, defendendo a fé, impondo a fé para as pessoas, ele tinha essa tese. Isso, gente, lá no século V depois de Cristo. Agora nós estamos estudando um assunto que está na época do século XVII, né? Ou seja, 1000 anos, 1200 anos depois de Santo Agostinho. Então, o Santo Agostinho, só para a gente fazer a ponte, né, falava que precisava de uma iluminação divina para que as pessoas soubessem das coisas. E agora, nós temos uma turma de pensadores, nós temos alguns filósofos agora, que querem defender uma tese de que agora que eles são os iluminados. É o tempo agora do chamado iluminismo, ou ilustração, ou século das luzes. Vocês já viram essa palavra, esse termo, em algum lugar esses 2 dias passados até aqui? Vocês ouviram alguma coisa sobre isso? Viram alguma coisa sobre isso? Iluminismo, século das luzes. Não viram? Não, senhor professor. Não. Pois é. Pelo que me lembro, não. Eu acho que vocês viram, sim. E eu acho que vocês só não prestaram atenção ou não. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, olha aqui. Nossa aula de hoje. Vocês entraram na aula de hoje. Olha aqui. Nós estamos hoje na aula 6. Olha o título da aula 6. O que está escrito aqui no título da aula 6, meninos? Século das luzes.
É esse assunto que eu estou falando para vocês aqui, gente. Então, nós estamos aqui nessa palavra século das luzes, que é justamente, olha a época, está aqui no texto, olha, o século XVIII, ok? Que foram os anos 1700, foram os anos 1700 da história, que foi o chamado século das luzes, certo? Então aí agora nós vamos ter que definir, entender alguma coisa, o que é esse século das luzes, certo? Tem alguém falando aqui no WhatsApp? Eu vou dizer para a pessoa. Então, meninos e meninas, nós temos que definir essa palavra e mais, nós temos que desdobrar, entender bem o que foi esse chamado século das luzes aí, né? Para a gente entender o que foi, então, o significado disso. Outra palavra que eu acabei de dizer para vocês, século das luzes, ou ilustração, ou iluminismo. Tudo isso é o mesmo assunto. Certo? Então, veja bem, por que tem essa palavra agora? É um contraponto, ok? Santo Agostinho, lá no século V, falava de uma teoria da iluminação divina em que, quem lembra do que eu acabei de falar agora no início da aula? O que essa teoria da iluminação divina que Santo Agostinho disse, o que ela significa? Ou como que ela acontece? Seria que os que creem conseguem entender? Por quê? Porque Deus ilumina a mente, ilumina a inteligência daqueles que acreditam. Só que a maioria desses que nós vamos falar deles aqui agora, olha a fotinha deles. Esse moço é um francês chamado René Descartes. Esse outro moço, que é um inglês chamado Isaac Newton. Esse outro moço é Baruch Spinoza. Nenhum deles são católicos. Nenhum deles são crentes. Mas eles se intitulam, ou outros intitulam eles os iluminados. Mas não é pela fé. Agora é por um outro elemento, que é a própria razão, que é o próprio fato da pessoa ter inteligência. E não tem muita coisa a ver com Deus. Entendeu? Então, aqui que eu quero que vocês entendam bem, são contextos diferentes. No contexto do Santo Agostinho, a igreja dominava. No contexto aqui do Descartes, do Spinoza, do Newton, de outros, agora a igreja não tem mais aquele domínio que tinha. Só que lá no tempo da igreja dominando, falava em iluminação divina. Agora, a iluminação vem da própria razão do ser humano. A iluminação agora vem da própria capacidade do ser humano em fazer investigação científica. Meus queridos, está ficando claro isso para vocês ou está muito confuso até aqui? Eu estou um pouquinho confuso. Eu estou entendendo. Certo. Eu tô um pouquinho confusa. Eu não tô entendendo. Tá, Eu tô um pouco confusa também. Beleza, nós vamos tentar. Nós vamos passar a leitura do texto aqui. Eu só tô querendo falar para vocês assim, essa diferença, né? Porque nós temos que explicar muito isso, nós temos que entender demais isso. Mas vamos lá. Por que nós somos inteligentes? O que você acha aí? Maria Tereza, senhorita, por que você acha que você é inteligente? Da onde vem a sua inteligência? Maria Tereza, responde outra pergunta primeiro. De onde você veio? De onde que eu vim? Por que você existe? Eu acho que é tipo, porque Deus me quis, Então, porque pronto. eu sou bem... Vamos parar aí. A Maria Tereza acabou de me dizer, para nós todo mundo aqui, que ela só existe porque Deus a criou. Beleza, essa é uma resposta. Quem sabe outra resposta para explicar por que a Maria Tereza existe ou por que qualquer um de nós existe?
Eu sei, professor. Diga essa outra resposta. Porque cada ser tem um propósito na vida. Pois é, mas aí quem dá esse propósito? Quem coloca esse Nós mesmos. propósito? Nós mesmos. Nós mesmos. Mas, não, mas qual que é a nossa existência? Da onde, que aconteceu ou quem determinou que você existisse? Ué, a Deus. espécie foi evoluindo do macaco e a gente veio. Eu acho, né? Certo. Então, cuidado com essa questão da evolução, a gente tem que explicar isso melhor, tá? Não é bem tão simplesinho assim, não. Mas, enfim, a Maria Teresa deu uma resposta pra gente de que ela existe porque Deus criou. E aí, eu me perdi quem foi que falou agora, quem falou aí a questão da evolução? Eu, Gabriel. Gabriel. Então, o Gabriel acabou de dizer pra gente que a explicação da existência da Maria Teresa está na própria criação do mundo, na própria evolução do mundo. Ou seja, o mundo está aí e ele se desenvolve a ponto de criar tudo que ele tem, que é a natureza, inclusive criar a Maria Teresa. E já a Maria Teresa veio dizer que teve um ser que eu não vejo, que eu não sinto o cheiro, que eu não tenho como tocar, que não tem como definir, mas eu chamo ele de Deus, e ele criou a natureza e criou todos nós. Nós temos duas respostas, não é? Dá para entender essas duas respostas, gente? Dá para entender essas duas respostas? Ou não? Sim. Dá até para aceitar essas duas respostas. Uma, eu vou tratar no ambiente religioso, e a outra, em qual ambiente que eu vou tratar? A da evolução. Qual que é o ambiente? Científico, né? Da ciência. Então, eu tenho uma resposta da religião e eu tenho uma resposta da ciência. Certo? E aí, quando eu comecei a falar com vocês aqui, Santo Agostinho defende a ciência ou a religião? A religião. Santo Agostinho está na Idade Média ou está na Idade Moderna? Média, né? Na Idade Média. Média. Volta do século V depois de Cristo. A Idade Moderna começa no século XV depois de Cristo. 1000 anos depois de Santo Agostinho, nós temos agora a Idade Moderna. E na Idade Moderna, valoriza mais a religião ou a ciência? A ciência. A ciência. Beleza? Então é isso que eu quero que vocês separem e entendam. Lá no Santo Agostinho, no século V, ele falava de um iluminismo. Uma iluminação que quem dava a iluminação? Deus. Porque lá a maior importância era dada para a religião. Agora, na Idade Moderna, eles estão falando também de um iluminismo. Mas eles vão valorizar Deus aqui na teoria do iluminismo da Idade Moderna? Não. Eles vão valorizar a ciência. E aonde está o entendimento científico? É Deus que oferece esse entendimento científico? Não, professor. O homem, através dos estudos, É professor. a própria racionalidade humana através da investigação científica, os seus estudos. Justamente isso que acabamos de dizer aqui. Certo? Então, e agora? Esclarecer um pouco mais essas questões? Esses pontos? Sim, senhor. Beleza. Então, nós vamos prosseguir, mas nós vamos voltar nesse assunto muitas vezes ainda até esclarecer bem esse tempo histórico, né? Nós estamos vendo um tempo histórico em que está tendo uma mudança. Até então, a resposta que a Maria Teresa deu, todo mundo concordava e não tinha outra resposta. Deus quis, Deus fez e ponto. Agora está surgindo uma nova resposta, uma resposta diferente. É a própria natureza sozinha, independente de Deus, ela vai se mantendo, ela vai se transformando, ela vai se desenvolvendo. Aí agora nós temos então esse novo assunto, né? Que uma definição. Eu já vou até falar para vocês da tarefa. No final dessa aula, você vai rolar o blog aqui nesse mesmo link que você entrou para pegar o link da aula. Lá embaixo tem, olha, atividade avaliativa, clique aqui. Aqui na atividade, eu perguntei para vocês uma única questãozinha que faz parte dessa aula de hoje aqui, certo? A questão é o que é iluminismo?
E o que eu fiz aqui para vocês? Eu coloquei a resposta. A resposta é essa. Mas você vai só copiar a resposta aí para você? Não. Você precisa usar. Olha o que eu escrevi aqui. A imagem abaixo apresenta a resposta a essa pergunta. E você, o que você tem que fazer? Utilizar a sua criatividade, a sua inteligência, e você vai reescrever essa resposta, mas utilizando outras palavras e dando outras explicações. Entendeu? A resposta está aqui, mas você vai escrevê-la de novo com as suas próprias palavras, explicando o seu próprio jeito. Tá claro? Entendeu, meninos? Sim. Porque eu vi que algumas pessoas já responderam lá. Algumas pessoas foram um pouco adiantadas, né? Porque a gente não passou a tarefa ainda. A gente só colocou o plano de aula lá no GR8. Aí teve pessoa que já entrou e já respondeu. E teve pessoas que simplesmente copiou isso aqui e colocou lá. Então, a pessoa que simplesmente copiou isso aqui e colocou lá, ou essa pessoa vai lá e corrige, faz de novo a tarefa do jeito certo, ou ela vai levar 0 nessa participação, tá? E outra coisa, aproveitando falando de tarefa aqui, vocês vão verificar aqui no cabeçalho da tarefa, olha aqui, ó. História, aula 6, atividade de participação, certo? É de participação, não é atividade de portfólio. Quando for atividade de portfólio, vai estar escrito aqui atividade de portfólio. Então, por enquanto, não tem que anexar no GR8. Teremos que anexar no GR8 as tarefas de portfólio. Certinho? Mais essa informação? Então, se está tudo beleza, se não está, você me pergunta, a gente vai, então, conversando sobre isso aí. Agora, vamos lá. Sobre o que é o iluminismo, né? E dentro do iluminismo, nós vamos ter um outro assunto que nós vamos estudar também, que é o liberalismo. Iluminismo, iluminação das ideias. Liberalismo, permissão que os reis deveriam dar para se estabelecer o capitalismo, o comércio, que nós vimos na aula da semana passada, a questão que era relativa ao mercantilismo, certo? Oi, irmã da Maria Eduarda, tudo bem com você? Fala oi? Como é que você chama? Sofia. Sofia, que bom, você é linda, Sofia. Obrigado por estar assistindo a aula com a gente. Então, seguindo aqui, a definição que está lá na tarefa de vocês, eu queria explicar para que vocês entendam, e se você tem dúvida, você pergunta aí, certo? Eu queria aproveitar e pedir, Rodrigo Venâncio, você consegue ler para a gente esse primeiro parágrafo? O iluminismo foi... Consigo. Faz favor, então. Deixa eu só dar razão. O iluminismo foi a corrente de pensamento dominante na Europa no século XVIII e defendeu o predomínio da razão sobre a fé, apresentando a visão de modo da burguesia. Peraí, dá um minuto. Achei. Seus pensadores negavam as doutrinas absolutistas e mercantilistas e apoiavam valores liberais, dando uma política quando na economia. Beleza, vamos então comentar cada item que o Rodrigo leu para a gente aqui, e está aqui presente. Então, iluminismo foi o quê? Corrente de pensamento. Então, foram uma corrente de pensamento. Da mesma forma que o catolicismo, católico, cristão, cristianismo, é uma corrente de pensamento, certo? Então, ou seja, na corrente de pensamento cristã, quando eu fiz uma pergunta para Maria Tereza, ela tinha a resposta na ponta da língua. E todo mundo que tem a mesma fé,
todo mundo que tem a mesma corrente de pensamento que ela teve, que ela tem e falou pra gente, daria essa resposta. Por que você existe? Deus me criou. Que corrente de pensamento é essa? Corrente de pensamento religiosa, certo? Agora, nós estamos falando de uma corrente de pensamento chamada iluminismo. E essa corrente, ela surgiu aonde? Me responda, por favor. Aonde essa corrente de pensamento iluminismo surgiu? Na Europa. Europa. Na Quando? Europa, no século XVIII. No século XVIII. O que ela defendia? Defendia a fé, não é? Defendia a fé, não é? Sim. Não. O iluminismo não defendia a fé. Defendia o quê? Olha aí na segunda linha do texto. Defendeu o predomínio da razão Predomínio. sobre a fé. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó. Representando a visão do mundo da burguesia. Pois é, mas olha aqui, gente. Aqui, ó, a minha mão, as minhas mãos, você tá vendo? Elas estão no mesmo nível ou uma tá acima da outra? Uma está um pouco acima da outra, eu Não, acho. mas agora tá igualzinho, tá vendo? Tá no mesmo nível. Agora, a minha por mão causa que a direita, imagem está pequena. ela está predominando, ela está acima, beleza? Então, aqui que Sim. está a questão. A razão predomina sobre a fé. No tempo do Santo Agostinho, lá da Idade Média, a fé predominava sobre a razão. Ou seja, essa razão é os problemas científicos. É o que para eles é científico? É a inteligência humana, só que a inteligência humana que é organizada pela ciência, isso sim. Entendi. E Ou lá, seja, e a ciência está acima da fé. Mas, professor, a ciência Professor. está acima da fé, isso. Isso professor, aonde? entrando aqui um pontinho. O que pode ser, tipo assim, que nem o senhor disse, a razão do Senhor, a razão é muito relativa. Porque a razão que pode ser, dando um exemplo aqui, para o Rodrigo, pode ser a razão que não é razão para o senhor. Já a razão do senhor não pode ser razão para o Rodrigo. Então, a razão ela é muito relativa. Do mesmo jeito de uma bolacha. Vamos dar aqui um exemplo. Uma bolacha, se eu falar para o senhor, não, essa bolacha aqui ela tem o gosto salgado e ela pode ser rosa. O recheio dela pode ser rosa. O senhor não vai acreditar, porque o senhor não experimentou a bolacha. Do mesmo jeito, isso pode ser com a fé. Um ateu, se uma pessoa que tem a fé tentar explicar para um ateu o que é fé, é a mesma coisa da bolacha. A bolacha pode ser rosa, para o ateu ele pode pensar, não, isso não existe, isso não é real. Não tem cheiro, não tem corpo, não tem mente, não tem fala, então não acredito. Para o ateu pode ser isso. Só que para a pessoa que está na fé, ela pode-se dizer que ela já experimentou essa bolacha, por isso que ela acredita que essa bolacha é salgada, só que a cor é rosa. Que Deus existe para essa pessoa que teve a experiência, só que para o ateu que não teve a experiência, essa coisa não pode existir. Luiz Paulo, tem muito problema no que você acabou de falar, assim, para a gente definir. Veja bem, o primeiro deles. Você pode me falar dessa bolacha, aqui agora eu não posso saber da bolacha, mas ela está aí com você. E você pode colocar ela aqui na minha mão. E eu posso experimentá-la. Eu posso vê-la. Ou não? Que pode, só que Entendeu? eu disse, professor. Justamente. Mas aí que está a questão, Luiz Paulo. A questão científica, ela tem o objeto. O objeto está aqui, eu vou mexer com ele, né? O objeto está aqui, eu posso tocar, eu posso cheirar. Já aquilo que se desenvolve na fé, aí você não tem essa possibilidade. Porque a fé é a sua experiência, é a sua imaginação, é o seu sentimento. E não tem jeito nenhum de você mostrar isso pra gente. Apenas acreditar. Mas, professor, entendeu? Não, entenda esse ponto. O senhor já experimentou? Oi? O senhor já experimentou? O quê? A fé. O senhor já teve a sensação de Deus estar ali do lado do senhor, conversando com o senhor? De Luiz Deus Paulo. conversar com o senhor? Luiz Paulo, sim, mas de jeito nenhum outra pessoa vai. Não tem como eu provar isso para ninguém. Entendeu? Professor, o que o senhor está tentando dizer é que nem todo mundo experimenta da mesma bolacha. Não.
A bolacha é uma coisa física que, cientificamente, qualquer um de nós que quiser vai lá, vê, toca, sente o cheiro dela, sente o gosto dela, entendeu? Qualquer um pode fazer isso. Agora, já a realidade da fé, o Luiz Paulo teve a experiência, Deus pertinho dele, sentiu, mas ele não tem como, de jeito nenhum, provar para ninguém que isso acontece e como isso acontece. Porque essa experiência, sim, pode ser diferente para todo mundo. Alguns podem não ter essa experiência de jeito nenhum, entendeu? E outros têm essa experiência muito mais elevada do que a experiência que o Luiz Paulo teve, entendeu? Diferente da bolacha, pois os testes feitos lá, do tanto de farinha, o tanto de sal, o corante, isso qualquer um que fizer a análise vai verificar igual. Por quê? Porque a bolacha está no campo da natureza, é uma coisa física, e a fé está no campo da religião, e é uma coisa imaterial. Entendeu? Então, ô Luiz Paulo, e vocês todos, vamos assim, encaminhar para ver que são conhecimentos e são diferentes. São respostas diferentes. Uma é a ciência e outra é a religião. A religião teve um momento de predomínio, a fé predominou sobre a razão durante toda a Idade Média, do século V até o século XV. Chegou no século XV para frente, século XVI para frente, a razão predominou sobre a fé. Entendeu? Então a fé foi diminuída ali a importância da fé. No tempo de hoje, aí nós temos uma mistura. Pessoas que se baseiam na fé, pessoas que se baseiam na razão e pessoas que se baseiam na fé e na razão junto. Entendeu? É esse ponto que eu queria que vocês separassem, porque, ô Luiz Paulo, não sei se você está tentando defender que tem que ter fé e tal, mas não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós só estamos tentando entender como é que o cara que tem fé pensa e como é que o cara que não tem fé pensa, né? Mas não é só o fato de ter fé ou não ter fé. É o como que o cientista... Então, só terminando. Como que o cientista pensa e como que o crente pensa, aquele que tem fé pensa. Deu para entender mais ou menos assim? Essa diferença? Eu consegui entender o que o senhor falou. Só que eu não estou tentando defender, eu apenas estou apresentando ideias que nem a que a gente está fazendo aqui. Eu estou apresentando a minha ideia e dando exemplos. Que a minha ideia é que, na minha opinião, Deus existe, que eu tive a experiência. Já na opinião do senhor, a opinião da ciência, que a gente está aqui para aprender os dois lados, sem julgar nenhum lado e apenas para aprender, dividindo ideias, mostrando ideias, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu entendi o lado do senhor e eu acho que o senhor conseguiu entender o meu lado. Luiz, aí então tá beleza. Agora o que nós temos que encaminhar? Nesse momento histórico que nós estamos vivendo aqui, da Europa do século XVIII, é o momento em que todas as pessoas que nós vamos estudar aqui, elas são religiosas? Elas são crentes e defendem a fé? Nem todas as pessoas são. Nem todas, professor. A maioria é cientista e eles estão apresentando uma ideia contrária à ideia da fé. Entendeu? Só para quê? Para que a gente entenda como que se estabeleceu esse pensamento, como que é a lógica desse pensamento. Professor. É só isso. Agora o Gabriel está com a mão levantada. Por favor, Gabriel. Assim, principalmente nessa época, eu acho que isso era usado uma desculpa para tentar pegar poder e expandir território e riquezas. A religião. Certo. A religião fazia isso, né? Porque quem coloca o rei no poder era o padre, era o bispo, entendeu? E aí as pessoas eram que até hoje, professor, são os bispos que fazem a coroação. Sim, sim. E aí, só que o que acontece? Nós temos 200 e tantos países no mundo, apenas 10 têm reis, entendeu? O resto já entrou nessa ideia que, ó, aqui do texto, ó, o resto já entrou nos valores liberais, entendeu? A doutrina religiosa... Então, ô Luiz Paulo, só presta atenção nisso aqui, é bem mesmo. Porque, veja bem, nós, na Idade Média, falava muito de religião porque era o pensamento dominante. Agora não é mais. Nesse momento aqui que nós estamos estudando, então, ou seja, tudo que esses caras vão falar aqui, vão falar contra a igreja. Vão falar contra a religião. Professor... Vai falar que a religião é ruim, certo?
Então, ou seja, só para vocês entenderem, não vamos pensar que o professor Caio está defendendo a ciência, não estou nada disso. Nós estamos estudando um tempo histórico, nós temos que entender a lógica de pensamento do povo naquele tempo. E a lógica de Sim, pensamento, professor. o primeiro item é abandonar a fé e contra a religião, valorizar a ciência e valorizar a capacidade humana de ser inteligente. Então, isso tem que Sim, ficar sim, claro. Só isso, tá? sim. Professor, eu entendi o que o senhor quis dizer, que a ciência naquela época estava tentando, tipo, que mostrar que a igreja estava errada, só que eu queria pôr aqui algumas diferenças, que um exemplo, a igreja do passado, ela era errada de verdade, eu concordo Luiz, que algumas não, coisas não, eram não, erradas. Luiz, por favor, Mas- Luiz, só um pouquinho. Me perdoe eu te cortar aí agora. Porque parece que na sua fala você vai mais uma vez falar de diferenças da igreja, mas a gente tem que falar aqui o que é a ciência. Sabe? Não é o assunto, não é o conteúdo agora, a gente tratar do valor da religião. Mas é entender o que está na lógica do pensamento desses caras que estão falando contra a religião. Você está Sim, entendendo? professor, mas Porque se eu você entendo, falar. só que... Pois é, se você explicar pra gente o que é a religião, o que foi a igreja do passado, o que é a igreja do presente, a gente vai sair do assunto do que é o iluminismo. Sim, Entendeu? E nós professor. precisamos de falar o que é o iluminismo aqui. Professor, eu entendo, só que no iluminismo, os cientistas eles estavam falando contra a religião. E Sim. como a gente vai estudar isso sem aprender o que era a religião? Não, Então, a isso, gente pois é, Luiz, discutir mas sobre a esse ciência e a foi, religião... Luiz, esse foi o assunto do 7º ano, Luiz. Falar o que foi a religião foi o assunto do 7º ano. Então, ou seja, nós já estudamos isso, já entendemos isso. E lá no 7º ano, lembra daquela aula sobre a caça às bruxas, meninos? Lá no 7º ano, nós estudamos sobre isso. A pessoa que ia contra a religião lá, ela ia para fogueira. Entendeu? Então, ou seja, não é mais o caso de a gente ficar falando da religião aqui agora. É falar do outro tempo que estão falando contra ela. É só para esclarecer Sim, mesmo, entendi, entendeu? professor. Uhum, entendi. Aí É nesse porque, sentido... Ah, é porque eu tinha achado muito controverso, porque a mesma coisa de uma pessoa pegar uma pessoa e só ficar julgando ela, que nem a gente tá, tipo, não tô falando que a gente tá julgando, a gente tá trocando ideias, mostrando e representando as ideias que era no passado, que isso é o objetivo da aula, que é aprender o conteúdo e absorver o conteúdo, entendo isso, professor, que a gente estudou os dois lados, da igreja ano passado e hoje a gente está estudando da ciência, entendi esses dois lados. Só que a coisa que eu tava falando é porque é a mesma coisa de julgar uma pessoa sem dar o direito do advogado dela, tipo, lutar pra ela. certo. Não, tudo bem. Isso Mas que eu aí tava... agora que é a questão. Esse ponto que eu acabei de falar, os advogados dos cientistas na Idade Média, quando a igreja era predomínio, eles também não puderam defender. Entendeu? Então, ou seja, o negócio, ninguém tem que defender ninguém aqui. Nós só estamos vendo qual foi a lógica da Idade Média, 7º ano. Qual que é a lógica da Idade Moderna, 8º ano. Né? E qual que é a lógica da contemporânea, 9º ano. Entendeu? Então, a gente não Professor. precisa entrar nesse mérito, porque nós já vamos encerrar agora. Professor, Já, eu tá? acho que a aula acabou. Não, nós estamos na aula, tá, Rodrigo? Nós estamos acontecendo. Vamos encerrar agora. Sim, professor. Então, o que acontece? entendi. Nós não vamos ficar defendendo e nem atacando, sim. Por quê? Porque o pensamento nesse momento está atacando a igreja. Nós temos que ver toda a lógica do ataque. Mas não cabe a gente ficar defendendo nada, porque nenhum de nós aqui está lá naquele tempo mais. Nós só estamos olhando para o tempo e ver como que o tempo pensou. E aí que eu queria que vocês pensassem isso mesmo, com muita clareza. Entendeu? Nós estamos olhando para o tempo, só. Nós não estamos discutindo ideias aqui não, viu, Luiz? Não é discutir ideias. Professor, Nós estamos tanto que uma pessoa diz que... Só um minuto. Nós não estamos discutindo ideias. Nós estamos discutindo conceitos para entendê-los, como eles foram registrados na história. Só isso. Aí eu queria que vocês pensassem com maturidade nisso, né? Pois não, quem estava falando aí para a gente encerrar? Eu entendi, professor. Gustavo, eu já ouvi uma pessoa falar sobre a história, que a história ela não é para a gente ficar lembrando do passado, é para a gente ajudar a compreender o nosso presente. Depois que a gente entender o passado, né, a gente pode fazer, ou seja, foi feio as brigas que teve dos crentes que mataram os cientistas,
E foi feio o que os cientistas fizeram com os crentes. E hoje? Cabe a gente ficar fazendo essa briga, defendendo fé, defendendo religião? Aí seria organizar o suficiente, né? Entendeu? Mas aí vamos entender como que os crentes pensaram, idade média, 7º ano. Como que os cientistas pensaram, idade moderna, 8º ano. É esse que é o ponto que nós temos que acudir aqui. Meninos, desculpa aí, já passou 2 minutos do horário, o seu intervalo é só 3. Esse assunto que nós começamos a falar aqui responde um pouco aquela pergunta feita lá. Na próxima aula, a gente vai conversar especificamente o que cada cientista falou contra a igreja, o que cada cientista defendeu, que isso aí também vai ser o material das provas de vocês, né, para que vocês, então, entendam o contexto histórico. Beleza? Então, boa tarde para vocês. Desculpa aí ter passado os 3 minutos aí do seu tempo, né? Tchau, fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Tchau, fica com Deus. Tchau, professor. Fica com Deus. Amém. Tchau, professor. Até a próxima. Até.